Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros amigos do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então vejam os nossos telespectadores, os nossos alunos, que o Dr. Kepp explicou aqui, são 3 fases de desenvolvimento do ser humano. Primeiro ele está na fase instintiva quando nasce, mas aí ele já entra numa atitude de socialização. Logo na fase genital, ele já vai se encaminhando para a socialização. Depois disso, ele vai expandindo cada vez mais esse contato com outros seres humanos na vida internacional, universal, até cósmica, e chegando na terceira fase, que seria a espiritualização. Então veja, o Dr. Kepp falou em 3 fases: socialização, universalização e espiritualização, que é quando o ser humano adentra essa transcendência da vida espiritual para a qual nós fomos sempre criados e vamos viver eternamente. Quem não aceita esse caminho de desenvolvimento fica então numa infantilidade doentia, né? Que acaba levando à autodestruição, porque não é para isso que nós nascemos. Nós temos aqui alguns professores da faculdade trilógica que também gostariam de dar a sua contribuição a esse assunto que o senhor trouxe. Quem quer falar, né? Então eu estava lendo mesmo nesse livro aqui da Teologia da Física que o senhor escreveu, tem um capítulo, o B5, em que o senhor diz o seguinte: o sensorial constitui uma mínima fagulha no universo. Então aqui o senhor fala claramente que todo esse universo material que a gente vê, os planetas, as galáxias, eles são uma fagulha muito pequena de toda a realidade criada pelo ser divino, que é muito maior que isso. Nós vivemos mergulhados dentro de um mundo transcendente, espiritual, um mundo de energia. E o senhor vai mais além, o senhor diz que é essa energia que dá origem ao mundo material. Então nós, seres humanos, somos feitos para viver muito mais na transcendência do que apegados ao aspecto sensorial materialista. Então, quando o senhor falou da evolução dessas fases, que o ser humano passa de uma fase individual, né, que ele pensa só nele, depois ele pensa na sociedade, depois ele pensa na universalidade dos planetas, as galáxias, cósmica, né, para depois atingir o plano espiritual. Essa é a nossa verdadeira expansão de consciência e é esse o objetivo do ser humano nesse mundo. Então eu achei isso muito bonito e gostaria de deixar isso bem claro. Eu acho que logo as pessoas perguntam, né? Se o Dr. Kepp, se nós aqui somos uma religião ou que religião nós somos. Então eu gostaria de esclarecer que o Dr. Kepp tem uma visão espiritualista que transcende as confissões religiosas, né? Cada igreja não é uma atitude confessional, segue essa igreja ou aquela igreja, né? É uma visão totalmente transcendental do ser divino, dos seres espirituais e nós que estamos dentro disso. Sanidade é ser transcendente, é se preocupar com a transcendência, com aquilo que é da nossa natureza, né? Dentro desse tema, eu acho que era importante também nós citarmos um outro livro do Dr. Kepp que traz bastante o que ele está comentando conosco hoje aqui, que é A Origem da Sanidade, né? E ali ele já falava que lá na Grécia Antiga, quando Aristóteles não seguiu a orientação do seu mestre Platão, porque o Platão é aquele que aponta para o alto, né? Que vê o conhecimento vindo de cima, do divino. E o Aristóteles rebaixou a civilização nesse sentido
ele trouxe o ser humano para um nível sensorial. Então, e qual é a origem da sanidade? É essa volta para o ser original, de onde nunca devia ter se afastado, né? Sendo seres feitos à imagem e semelhança do Criador, essa recuperação da sanidade passa por aí. Voltar a religar ao Criador. A gente não pode se afastar dele, porque senão vibra nesse nível energético sensorial inferior e que está trazendo a destruição da civilização em todos os sentidos. Eu gostaria de aproveitar e deixar um recado, uma mensagem muito importante com relação a esse assunto dessas fases, dessas dimensões, no que tange a área da justiça e do direito. A justiça clama pela santidade e a sanidade do ser humano, mas para que isso ocorra, o que é necessário é essa fase espiritual. Senão nós vamos permanecer numa fase mais primitiva, que são as duas fases que nós já percorremos, que é a socialização e a universalização. Precisamos dar esse passo, que é o passo da espiritualização, da conscientização da justiça e das leis. Só assim nós poderemos entrar numa fase madura, numa fase mais de bondade, de verdade e de beleza que nós tanto precisamos para orientar a sociedade nessa nova era, que é a era da espiritualidade. Eu também gostaria de dizer, conforme o Dr. Kepp diz no livro Parousia, que a existência verdadeira é espiritual. Então, o ser humano precisa conscientizar que a existência dele não é apenas material, ela é também espiritual. Esta é uma consciência muito importante, inclusive porque as teologias, as instituições religiosas, por vezes acabam se esquecendo disso. Não percebem que entraram em certo materialismo, se distanciando da essência mesmo do Criador. Então, é importante notar, conscientizar que a verdadeira existência é espiritual, e isto exige de nós um caminho psicológico, um caminho de conscientização. É importante ver isso, né? Que Deus não está só nas igrejas, nessas casas chamadas igrejas. Deus é o Deus de toda a humanidade. Deus está em todo ser humano que veio assim a existir neste mundo, de maneira que a questão de colocar Deus só numa instituição não é certa. Deus está em todo o setor, em todas as raças, em todos os países, em todos os seres humanos, né? Deus está presença em tudo que existe. Deus é que sustenta e que leva para frente. Quer falar? Na medicina também fica muito aplicável o que o senhor nos explicou das 3 etapas, porque aprendemos, né, inclusive desde pequeninos, que a sociedade seria a fonte das doenças, né? Então fica mais numa questão social, explicando por essa abordagem, ou biológica. Depois tenta abrir um pouco, né, o leque, mas ainda a medicina precisa entrar também nessa fase da espiritualização, como o senhor escreveu aqui, né, na medicina da alma, que é a verdadeira medicina que trata da transcendência e que existe uma evidência farta, científica, sobre esse fato.
se nós, como profissionais da saúde, e os pacientes também, não entrarem, não aprofundarem na causa espiritual, o tratamento não é completo. O sofrimento vai se alastrando. Eu acho que muita gente resiste a essa fase mais madura de espiritualidade, porque quando a gente entra nesse assunto verdadeiramente da transcendência, a gente percebe que a gente não tem controle de absolutamente nada. Esse é o reino que a gente não manda. E a ilusão do ser humano de ser deusinho da sua vida, de controlar a sua vida, controlar as variáveis. Eu me lembro quando eu trabalhava no primeiro mundo, lá chamado primeiro mundo, Nova York, depois Londres, até França mesmo, Suécia, Finlândia. Eles diziam o seguinte, que eles tinham medo de perder o controle das coisas, como se a neurose, a doença ou a angústia, a ansiedade viria do medo de perder o controle. Então eu dizia, mas controle do quê? O ser humano não tem controle de nada. Talvez a gente controle um pouquinho das coisas nesse mundo aqui sensorial. Então você pode controlar quanto tempo a sua panela pode ficar no fogo. Mas não vai muito longe, porque você não controla a economia de uma nação, você não controla as relações humanas, você não tem controle já. Começa a subir um pouquinho do basicão, você já não controla, vê que não controla nada. Agora, um mundo verdadeiramente espiritual, até os rabinos, os padres, os pastores, os imãs, todos têm que reconhecer que eles não têm o menor controle. E que nós, humanidade, somos mergulhados, somos criados, temos a existência e somos mergulhados nesse bem que nós não fizemos nada para ter e merecer. Então essa sensação de perda de controle faz com que muita gente se agarre às instituições, às leis. Então são questõezinhas assim, totalmente sem importância, e é isso que o ser humano se apega. De manhã cedo já acorda já brigando com coisinhas ridículas. Quem controla o quê? Ninguém. Um ser controla. E é o ser mais livre de todos. Esse ser é o ser divino, para quem não sabe. Até os demônios, né, gostam de falar que eles controlam tudo, que eles são os arquitetos, né? Eles planejam. Planejam nada, né? A gente não controla nada. A gente precisa ver, né, praticamente o que aconteceu. Este mundo que a gente habita agora é um mundo anormal. Nós vivemos num mundo totalmente patológico. O nosso planeta é como se fosse um enorme assim, hospital psiquiátrico, porque esta vida que temos aqui não é totalmente anormal. Por exemplo, a gente tem o que destino, né? A gente nasce, vive e morre. Quer dizer, é como um cliente falou, você nasce, sofre e depois ainda pode ir para o inferno. É uma ideia terrível, né? Então, a nossa verdadeira vida era quando estávamos lá em cima, quase iguais aos anjos. Então, nós viemos lá de cima. Nós praticamente viemos de Deus, do mundo angelical e não do mundo animal. É uma piada, né?
colocar o ser humano como oriundo do macaco. O que é isso? Precisa tirar imediatamente isso das crianças. Aliás, as crianças não aceitam bem que ela um dia foi uma outra vida um macaco. Essa não existe. Fizeram pesquisa óssea, né? Pesquisa no chão, assim, de encontrar um crânio praticamente intermediário entre o animal, o macaco e nós. E jamais encontraram. Por quê? Porque não existe. Então, o cientista tem que ser, o cientista antropologista, né? Ele tem que abaixar a cabeça e admitir que a ideia de evolução, de passar da ameba para o macaco, do macaco para o homem, é uma, como é que fala uma palavra, balela. Isso é uma mentira que geralmente as pessoas assim mais fora da realidade criaram para dizer que a gente não tem nada a ver com aquele ser que a gente tem tudo a ver. Até os vegetais, animais, tudo que existe, planetas e sóis, etc., tudo isso veio e não é que veio, que foi criado. Tudo isso existe porque esse ser que a gente chama de Deus existe e sustenta. Se Deus não sustentasse, tudo desapareceria. Então, é uma ideia assim difícil de entender, mas o que existe, existe pelo sustento divino. Vocês estão de acordo? E é interessante, o Dr. Kepp tem falado agora sobre esse livro que ele fala na Terra, O Planeta Ilusório, mostra essa questão que nós estamos numa sociedade delirante porque nós colocamos a vida sensorial dominando a vida psíquica. Então, nós negamos, assim, rejeitamos, né, de nos desenvolvermos, né, aí até a espiritualidade, nós ficamos no sensorial. E sofremos muito com isso. Os próprios dentes, quando a pessoa fica fixada na fase analsádica, a mais agressiva, acaba com os dentes, formam muitas cáries, né, e esse materialismo. Então, a pessoa vai perdendo a saúde por causa dessa inversão de querer viver somente o sensorial. Nós somos mais espírito, 90% mais ou menos na vida espiritual e 10% só o corpo. E a gente quer viver só no sensorial, como inferiorizando, né, como os animais. Nós somos espiritualizados, né? Isso que leva à saúde, ao bem-estar, à felicidade. E os dentes ficam saudáveis numa vida mais transcendental. A gente tem que admitir que a gente é mais espiritualidade, é mais espiritual do que orgânico, praticamente. Por que motivo? Se você dá uma ideia, essa ideia veio da alma. Se você tem uma emoção, essa emoção veio da alma e não do corpo. Se você tem praticamente qualquer coisa assim fora do instinto, praticamente veio desse mundo superior, que é o mundo espiritual. Então, essa questão de colocar o processo evolutivo do indivíduo, por exemplo, ignorante, e de repente desabrocha como uma flor,
para a exuberância, para o que é assim perfeito, para as ideias, para a genialidade, é falsa. Nós viemos do mundo superior para o mundo inferior. O senhor quer falar? Mais uma vez, citando aqui o seu livro Parousia, a restauração do paraíso, num dos capítulos o senhor fala: o ser humano é mais espírito do que matéria. E eu gostaria de insistir que as teologias que estão hoje aí na sociedade não se dão mais conta dessa realidade. No discurso, de fato, apontam para o alto, falam de espiritualidade, mas na prática, por vezes, estão imersas ao materialismo, imersas em questões sociais. Então é importante notar que há uma inversão muito grande, por vezes, nas teologias e espiritualidades praticadas na sociedade de hoje. E o caminho, o tratamento para isso, é perceber que precisamos de uma teologia terapêutica. Este é um caminho que tem de ser psicológico. Primeiro, percebendo o materialismo em nós, o quanto nós mesmos nos tornamos materialistas. Depois, elevar isso para uma dimensão teológica. E aí sim temos uma sociedade onde o ser humano é mais espírito do que matéria. Nós viemos, a gente pode dizer, do mais alto do céu, né? Nós viemos do divino, do ser divino. E para lá nós estamos voltando. Agora, claro que temos a admitir que os demônios não querem que a gente vá para lá, porque eles não vão mais. Querem os demônios, né? Que a gente fique aqui neste mundo com ele, assim, com o sofrimento terrível que eles têm por ter negado praticamente a vida com Deus. Então nós viemos do bem e para o bem estamos voltando. Nós viemos do bem e temos ele, nós viemos da verdade e temos ela, e viemos também da ética, do belo, da questão praticamente das artes. Então, são os três elementos que formam a nossa base. E esses três elementos, se a gente deixar, eles podem desabrochar e a gente retornar ao que a gente costuma chamar do paraíso perdido. Nós estamos indo para o paraíso, pessoal, se a gente deixar. Olha que bonito, né? Eu outro dia, numa reunião com os nossos professores, eu falei para eles, este livro, o último publicado pela Proton Editora, de Norberto Kepp, as últimas páginas, são como uma chave que São Pedro emprestou. Não, mas são chaves para a gente entrar nesse paraíso, abrindo os portais da nossa alma. É um processo interior, mas é muito real, muito poderoso e muito bonito. Até o próximo programa. Até. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada.
capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kep, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.